Você já se perguntou por que é ignorado? Não uma pergunta retórica ou um questionamento passageiro, mas uma daquelas indagações que perfuram a alma e deixam um eco incômodo na mente. É a pergunta que o indivíduo, como tantos outros, se faz em seus momentos mais introspectivos, quando a fachada de normalidade se desfaz e a verdade nua e crua se revela. A verdade é que a maioria das pessoas, por mais que se esforce, vive na sombra, sem um impacto real, sem deixar uma marca duradoura. Seus esforços, suas paixões, suas tentativas de se conectar com o mundo parecem evaporar no ar, como fumaça de um incenso esquecido. É uma realidade cruel, mas inegável. A vida de um indivíduo, como a de incontáveis outros, parece transcorrer em um plano secundário. Suas ideias, muitas vezes brilhantes em sua concepção, nunca ganham a atração necessária para florescer. Suas opiniões, por mais válidas que sejam, são frequentemente engolidas pelo barulho de vozes mais altas, mais confiantes ou, simplesmente, mais notadas. Suas tentativas de se destacar, de fazer a diferença, de ser ouvido, ressoam no vazio, sem eco. Tudo passa despercebido, como um sussurro em meio a uma tempestade. Este confronto com a verdade é um gatilho de desconforto, uma pedra no sapato da autoilusão. Porque o preço de ser invisível, de ser consistentemente ignorado, é a mediocridade. Não a mediocridade de quem não tem talento ou potencial, mas a mediocridade de quem, por alguma razão enraizada na psique e na interação com a sociedade moderna, não consegue traduzir esse potencial em realidade palpável, em impacto visível. A irrelevância se instala, corroendo a autoestima e sufocando qualquer faísca de ambição que ainda resista. O indivíduo sente isso profundamente. Sente o peso da invisibilidade, a frustração de ter algo a oferecer e ver suas contribuições serem varridas para debaixo do tapete da indiferença. A mente humana, cenário dessa batalha interna, se torna um campo minado de dúvidas e arrependimentos. Por que eu? Por que minhas palavras não alcançam? Por que minhas ações não geram a reação esperada? Essas perguntas giram e giram, alimentando o ciclo vicioso da insegurança. A irrelevância não é apenas uma ausência de reconhecimento. É uma presença opressora, uma força antagônica que molda as escolhas, dita os passos e, em última instância, define o destino de um indivíduo. É a sensação de ser um figurante na própria vida, um espectador passivo, enquanto o mundo avança, indiferente à sua existência. O medo, outro antagonista poderoso, sussurra constantemente que é melhor não tentar, não se arriscar, para evitar a dor da rejeição e da desilusão. E a conformidade, a terceira força que impede o indivíduo de alcançar seu potencial, age como uma âncora, prendendo-o ao porto seguro da mesmice, onde a ausência de destaque é um preço pequeno a pagar pela ausência de conflito. Mas, e se houver uma maneira de quebrar esse ciclo? E se a invisibilidade não for um destino imutável, mas uma condição imposta por escolhas, por medos, por uma falta de estratégia? O que te impede de ser notado? Essa é a questão central, o ponto de virada, a encruzilhada em que o indivíduo se encontra. É uma pergunta que exige mais do que uma resposta superficial. Exige uma imersão profunda nas razões que levam à invisibilidade, nas barreiras autoimpostas e nas influências externas que contribuem para essa sombra. O tempo presente, em que o indivíduo vive na sombra, é um período de questionamento intenso. A busca por relevância e autenticidade não é um luxo, mas uma necessidade premente, uma questão de sobrevivência espiritual. O passado, com suas oportunidades perdidas por não se impor, por diluir a identidade em busca de aceitação, serve como um lembrete doloroso do caminho percorrido. E o futuro? O futuro promete a possibilidade de o indivíduo se tornar uma força inesquecível, indomável,
capaz de deixar um legado de impacto e dominância. Mas, para chegar lá, é preciso primeiro entender as correntes que o prendem. A mente de o indivíduo é um caldeirão de emoções conflitantes. Há a raiva de ser ignorado, a tristeza de não ser compreendido, a frustração de não conseguir se expressar plenamente. Mas, sob todas essas camadas, há uma faísca teimosa de esperança, uma crença latente de que há algo mais, de que a vida não precisa ser vivida à margem. É essa faísca que alimenta a pergunta: o que te impede de ser notado? É essa faísca que impulsiona a busca por respostas, por um caminho para fora da sombra. A resposta não é simples. E certamente não é fácil. Envolve desvendar camadas de condicionamento social, de expectativas alheias, de medos internalizados. Envolve confrontar a irrelevância, desafiar o medo e romper com a conformidade. É um caminho árduo, mas necessário, para qualquer um que anseie por uma existência que ressoe, que faça diferença, que seja, em uma palavra, inesquecível. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A busca incessante por aceitação, um motor silencioso e muitas vezes inconsciente, é a armadilha mais sutil que aprisiona o indivíduo na teia da irrelevância. É o desejo primordial de pertencer, de ser aprovado, que o leva a diluir sua identidade, a aparar as arestas de sua singularidade, para se encaixar em moldes pré-fabricados pela sociedade. Ele se vê obrigado a vestir máscaras, a adotar posturas que não são suas, a falar com vozes que ecoam as expectativas alheias, tudo em um esforço desesperado para não destoar, para ser considerado normal, adequado. Essa conformidade, no entanto, vem com um custo altíssimo: a diluição da própria essência. O indivíduo, sem perceber, começa a camuflar seus talentos únicos, suas paixões flamejantes, suas opiniões mais radicais, tudo aquilo que o tornava verdadeiramente ele. Ele troca a autenticidade pela conveniência, a verdade pela aceitação superficial. Essa é a realidade dura que o confronta. A cada concessão feita para agradar, a cada traço de sua personalidade que é suprimido para se alinhar com o grupo, ele se afasta um pouco mais de si mesmo. A essência, que deveria ser a bússola de sua existência, torna-se um farol bruxuleante, quase imperceptível na névoa da conformidade. O resultado dessa diluição é previsível e cruel. A conformidade gera irrelevância. Quando todos se parecem, quando todas as vozes soam iguais, nenhuma delas se destaca. O indivíduo, ao tentar ser tudo para todos, acaba por não ser nada para ninguém. Ele se torna mais uma peça intercambiável na vasta engrenagem social, facilmente substituível, facilmente esquecível. Suas ideias se confundem com as dos outros. Suas contribuições se perdem no mar de redundância. A irrelevância, antes uma sombra distante, agora se materializa como uma névoa densa que o envolve, sufocando sua capacidade de gerar impacto. Essa é a perda mais dolorosa, a mais difícil de quantificar. Quantas oportunidades o indivíduo perdeu por não se impor, por não ousar ser quem realmente é? Quantos projetos inovadores ficaram na gaveta por medo do julgamento alheio? Quantas conexões profundas deixaram de ser formadas porque ele preferiu apresentar uma versão diluída e segura de si mesmo? Quantas vezes ele se calou quando deveria ter falado, apenas para manter a paz ou para evitar o confronto? A mente humana, esse cenário complexo de sua existência, é assombrada pelos fantasmas dessas oportunidades perdidas, dos "e se" que ecoam no silêncio de suas noites. O passado de o indivíduo é pontuado por esses momentos de hesitação e recuo. Lembra-se de uma reunião em que teve uma ideia brilhante, mas preferiu não compartilhá-la, temendo o ridículo ou a rejeição. A ideia, posteriormente, foi apresentada por outro colega que colheu os louros do reconhecimento.
Lembra-se de um relacionamento que não floresceu porque ele não conseguiu expressar seus verdadeiros sentimentos, optando por um comportamento mais aceitável, mas inautêntico. Cada uma dessas memórias é um lembrete vívido do preço da conformidade, do custo de não se impor. A irrelevância, o medo e a conformidade formam um tripé antagônico que o mantém cativo. A conformidade, em particular, age como um sedativo, prometendo segurança e pertencimento em troca da sua individualidade. O medívido, por sua vez, reforça essa escolha, sussurrando que o risco de ser autêntico é alto demais, que a dor da rejeição é insuportável. E a irrelevância é a consequência inevitável, o resultado final dessa lenta e dolorosa erosão do eu. Mas há um ponto de inflexão. Há um momento em que a dor da invisibilidade supera o conforto da conformidade. É quando o indivíduo começa a questionar o valor de uma aceitação que exige a renúncia de si mesmo. Ele começa a sentir um cansaço profundo de ser uma cópia, de viver uma vida que não é plenamente sua. A faísca de esperança, antes pequena, começa a crescer, alimentada pela frustração e pelo desejo ardente de algo mais. A sociedade moderna, com suas redes sociais e a incessante pressão para se encaixar, amplifica esse dilema. A performance da vida perfeita, a busca por curtidas e validação externa, tudo isso empurra o indivíduo ainda mais para a armadilha da conformidade. Ele se vê preso em um ciclo vicioso. Quanto mais tenta se adequar, mais se dilui. Quanto mais se dilui, mais irrelevante se torna, e mais busca validação externa para preencher o vazio. É um caminho sem saída, uma espiral descendente. O tempo presente para o indivíduo é um período de crescente inquietação. Ele começa a perceber que a ausência de conflito, a paz superficial que a conformidade oferece, é uma paz vazia, desprovida de significado. Ele anseia por uma vida que ressoe com sua verdade interior, mesmo que isso signifique confrontar o medo e desafiar as expectativas alheias. O passado, com suas perdas e arrependimentos, serve como um poderoso catalisador para essa mudança. Ele não quer repetir os mesmos erros, não quer mais ser um figurante na própria história. A mente de o indivíduo agora é um campo de batalha, onde a velha programação da conformidade luta contra o desejo emergente de autenticidade. Ele começa a se perguntar: quem eu seria se não tivesse medo de não ser aceito? Que ideias eu expressaria? Que ações eu tomaria? Essas perguntas, antes sufocadas, agora ganham força, impulsionando-o a um novo patamar de autoconsciência. Este é o momento crucial. Chegou a hora de parar de ser uma cópia diluída. Chegou a hora de romper com as amarras da conformidade que o mantém prisioneiro. A decisão é dele. A escolha é dele. Ele pode continuar no caminho da irrelevância, ou pode ousar trilhar o caminho da autenticidade, mesmo que seja assustador. O futuro, com a promessa de se tornar uma força inesquecível, indomável, depende dessa escolha fundamental. A pergunta agora não é se ele será notado, mas se ele terá a coragem de ser ele mesmo, em sua plenitude, sem diluições. A verdadeira batalha começa quando ele decide que o preço da conformidade é alto demais para ser pago. A virada mental, antes um mero sussurro distante na consciência de um indivíduo, agora se manifestava com uma clareza ensurdecedora. Era como se as brumas da conformidade que obscureciam sua visão começassem a se dissipar, revelando uma verdade fundamental e inegável. A verdadeira força, o poder genuíno que ele tanto buscava, residia unicamente em ser inabalavelmente autêntico. Não era na imitação, nem na aprovação externa, mas sim na expressão crua e sem filtros de quem ele realmente era, que se encontrava a chave para a relevância. A percepção era como um raio que rasgava o céu escuro de sua existência, iluminando cada canto de sua mente.
Essa epifania não veio sem um choque. O indivíduo sentia o peso das expectativas alheias e o medo do julgamento. Mas agora, sob a luz dessa nova compreensão, tudo parecia diferente. A mudança de perspectiva era radical. Sua singularidade, que antes parecia um fardo pesado, uma anomalia a ser escondida, revelava-se agora como sua maior arma. As peculiaridades, os interesses incomuns, as opiniões divergentes, tudo aquilo que ele havia tentado suprimir para se encaixar, eram, na verdade, os elementos que o distinguiam, que o tornavam único e, portanto, inesquecível. Era um tesouro que ele mantinha enterrado sob camadas de autocensura. O confronto com essa nova realidade era intenso. O medo, esse antagonista silencioso e insidioso, não era mais apenas uma sensação vaga de apreensão. Ele se materializava como as correntes invisíveis que o prendiam, impedindo-o de se mover livremente em sua própria pele. Era o medo do ridículo, da rejeição, de não ser amado ou aceito se mostrasse seu verdadeiro eu. O indivíduo percebia que, por anos, havia permitido que essas correntes ditassem seus movimentos, suas palavras, seus silêncios. Ele havia vivido uma vida condicionada pelo que os outros poderiam pensar, e não pelo que ele sentia ser verdadeiro. Essa prisão autoimposta era a mais difícil de romper, pois suas barras eram feitas de suas próprias inseguranças. A verdade brutal, a pergunta que ecoava agora em sua mente, era a mais desafiadora de todas. Quem é você quando ninguém está olhando? Era essa pessoa, despida de todas as máscaras sociais, de todas as pretensões, de todas as tentativas de agradar, que ele deveria permitir dominar. Era essa essência pura, não adulterada, que possuía o potencial de gerar impacto, de se tornar uma força impossível de ignorar. O resto era apenas ruído, uma performance vazia. A autenticidade brutal não era sobre ser rude ou insensível, mas sobre ser verdadeiro consigo mesmo, sem rodeios ou desculpas. Era sobre alinhar suas ações com seus valores mais profundos, mesmo que isso significasse ir contra a corrente. O indivíduo recordava-se de momentos em que, em sua solitude, expressava opiniões fortes, tinha ideias revolucionárias ou sentia emoções intensas que jamais ousaria mostrar em público. Era essa versão dele, a versão crua e sem polimento, que ele precisava trazer à tona. Era essa a pessoa que ele deveria apresentar ao mundo, e não uma versão diluída e aceitável. A mente humana, esse palco de suas batalhas internas, agora clamava por uma revolução pessoal. O caminho para o despertar da autenticidade bruta não era fácil. Significava desaprender anos de condicionamento, de polidez excessiva, de autonegação. Significava abraçar suas próprias falhas e imperfeições como partes integrantes de sua identidade e não como defeitos a serem corrigidos. Significava entender que a vulnerabilidade, quando genuína, era uma fonte de força e não de fraqueza. Ele precisava reconstruir a si mesmo, tijolo por tijolo, a partir de sua fundação mais verdadeira. A sociedade moderna, com sua cultura de validação instantânea e a constante necessidade de performance, havia criado um ambiente onde a autenticidade era frequentemente sacrificada no altar da popularidade. O indivíduo havia sido um participante ativo nesse jogo, buscando a aprovação em curtidas e comentários, moldando sua imagem para se encaixar no ideal de sucesso ou felicidade que via online. Mas agora, ele percebia a futilidade disso. A aceitação externa era efêmera. A aceitação de si mesmo era a única que realmente importava. Ele começou a observar as pessoas que admirava, aquelas que pareciam ter uma presença inegável, uma aura de autoridade e respeito. Não eram as mais barulhentas, nem as que mais se esforçavam para agradar. Eram as que pareciam confortáveis em sua própria pele, as que falavam com convicção,
as que não tinham medo de serem diferentes. Eram as autênticas, as que demonstravam sua singularidade sem pedir desculpas. Essa observação reforçava sua nova compreensão. A autenticidade não era apenas uma virtude, era uma estratégia. O medo, que antes o paralisava, agora era visto como um sinal. Onde havia medo, havia uma oportunidade de crescimento, de testar seus limites, de desafiar as antigas crenças. O medo do julgamento, que era a corrente mais forte, começou a perder seu poder à medida que o indivíduo se permitia a pequenos atos de autenticidade, observando que o mundo não desabava, que as críticas, se surgissem, eram menos dolorosas do que a dor de ser irrelevante. A conformidade, outrora um porto seguro, tornava-se um fardo insuportável. A ideia de se diluir novamente para agradar a outros era agora repulsiva. Ele ansiava por expressar suas ideias mais ousadas, por defender suas verdades, por viver de acordo com seus próprios termos. A irrelevância, que antes era uma ameaça externa, agora era vista como uma escolha, uma renúncia consciente à sua própria potência. O indivíduo estava no limiar de uma transformação profunda. As perguntas que ele se fazia eram mais do que retóricas. Eram convites a uma nova forma de ser. Você está pronto para enfrentar quem realmente é? Essa questão ressoava em seu íntimo, exigindo uma resposta que não poderia ser adiada. A jornada seria desafiadora, repleta de confrontos internos e externos, mas a promessa de uma vida vivida em sua plenitude, com impacto e relevância, era um motor poderoso o suficiente para impulsioná-lo adiante. Ele estava pronto para desenterrar a pessoa que havia escondido por tanto tempo, para permitir que essa versão brutalmente autêntica de si mesmo dominasse. O futuro, com a promessa de ser uma força inesquecível, indomável, dependia dessa coragem recém-descoberta. A arte de ser inesquecível não era um dom, mas uma prática, uma disciplina forjada na fornalha da autenticidade brutal. O indivíduo compreendia que, para transcender a irrelevância, ele precisava ir além da mera aceitação de sua singularidade. Ele precisava abraçar suas imperfeições e, mais do que isso, transformá-las em fontes de poder e distinção. Aqueles traços que a sociedade, ou até mesmo ele próprio, havia rotulado como falhas. Uma paixão incomum, uma forma de pensar não convencional, uma sensibilidade aguçada, eram, na verdade, os pilares sobre os quais ele construiria sua presença inegável. Era como um escultor que, em vez de esconder as rachaduras da pedra, as incorpora ao design, tornando a peça final ainda mais única e cativante. Essa nova mentalidade exigia uma renúncia radical. O indivíduo precisava parar de buscar aprovação, um vício silencioso que o havia corroído por anos, e começar a buscar impacto. A aprovação era uma droga que oferecia um prazer momentâneo, mas roubava sua essência a longo prazo. O impacto, por outro lado, era a reverberação duradoura de sua autenticidade, a marca indelével que ele deixaria no mundo. Isso significava que cada ação, cada palavra, cada decisão deveria ser calibrada não para agradar, mas para ressoar, para mover, para provocar uma reação genuína, mesmo que essa reação fosse de discórdia ou desconforto. A relevância não se mendigava, ela se conquistava pela força de sua própria verdade. A ação era o próximo passo inevitável. Falar com convicção, mesmo que sua voz tremesse, era um ato de coragem que transcendia o mero enunciado de palavras. Era a manifestação externa de uma convicção interna inabalável. O indivíduo percebia que a hesitação e a incerteza eram como névoas que obscureciam sua mensagem, enquanto a convicção, mesmo imperfeita, era um farol que guiava a atenção dos outros. Não se tratava de ter todas as respostas, mas de ter a coragem de expressar as perguntas certas, de defender suas crenças com uma paixão que não podia ser ignorada.
Era sobre a energia por trás das palavras, a intenção que as carregava. Suas ações, e não apenas suas palavras, deveriam gritar mais alto. O princípio era simples, mas profundo. A coerência entre o que se diz e o que se faz é a base da credibilidade e, consequentemente, da influência. O indivíduo havia observado que muitas pessoas falavam de valores, mas viviam de forma contraditória, esvaziando suas palavras de qualquer poder. Para ser inesquecível, ele precisava encarnar seus princípios, transformá-los em comportamentos visíveis. Se ele pregava a coragem, ele precisava agir com coragem. Se ele defendia a integridade, sua vida deveria ser um testemunho dela. Era a manifestação física de sua verdade interior que o tornaria impossível de ignorar. Essa jornada não era isenta de desafios. O medo, esse antagonista persistente, ainda tentava se manifestar, sussurrando dúvidas e plantando sementes de insegurança. O indivíduo sentia a resistência, a tentação de recuar para o conforto da conformidade. Mas a visão da irrelevância, da vida vivida na sombra, era agora mais aterrorizante do que qualquer julgamento externo. Ele estava aprendendo a usar o medo como um catalisador, um sinal de que estava se aproximando de seus limites, de que estava crescendo. A sociedade moderna, com suas pressões incessantes para a padronização, continuava a exercer sua influência sutil. Havia uma expectativa implícita de que ele deveria se encaixar, de que deveria suavizar suas arestas para ser mais palatável. Mas o indivíduo agora via isso como uma armadilha, um convite à mediocridade. Ele estava determinado a ser uma exceção, a ser o ponto fora da curva que atraía a atenção não pela excentricidade vazia, mas pela força de seu caráter e pela clareza de sua visão. Ele começou a praticar pequenos atos de autenticidade no dia a dia. Em reuniões, ele se permitia expressar uma opinião divergente, mesmo que isso gerasse um breve silêncio desconfortável. Em conversas casuais, ele compartilhava suas paixões incomuns sem a necessidade de justificar ou minimizar seu entusiasmo. Ele observava as reações. Algumas pessoas se afastavam, é verdade, mas muitas outras eram atraídas, intrigadas por sua honestidade e pela genuinidade de sua expressão. Era como se ele estivesse removendo uma barreira invisível que o separava do mundo, permitindo que as pessoas o vissem de verdade, e não apenas uma versão editada de si mesmo. Essa nova postura também se refletia em sua comunicação não verbal. A forma como ele se portava, o contato visual que mantinha, a energia que projetava, tudo isso começou a mudar. A insegurança dava lugar a uma confiança silenciosa, uma certeza de propósito que se manifestava em cada movimento. Ele não precisava mais se esforçar para ser notado. Sua presença começava a falar por si. Era a materialização do princípio de que suas ações devem gritar mais alto que suas palavras. A transformação de um indivíduo estava se aprofundando, saindo do campo puramente mental para o domínio da ação e da presença. Ele estava desaprendendo anos de condicionamento que o haviam levado à irrelevância e, em seu lugar, construindo os alicerces de uma nova identidade. Uma identidade forjada na autenticidade, na convicção e na coerência. Ele estava se tornando, passo a passo, uma força impossível de ignorar. O caminho era árduo, mas a recompensa era imensa. A liberdade de ser quem ele realmente era, sem desculpas ou disfarces. A liberdade de viver uma vida com propósito e impacto, em vez de uma existência de conformidade e apagamento. Ele estava finalmente respondendo à pergunta que ressoava em seu íntimo. Você está pronto para enfrentar quem realmente é? Com um sonoro e inabalável sim. A arte de ser inesquecível não era um destino, mas uma jornada contínua, uma escolha diária de abraçar sua própria verdade e projetá-la no mundo com uma força que ninguém poderia silenciar. A questão agora não era se ele se tornaria inesquecível,
Mas como ele continuaria a refinar essa arte, aprofundando sua ressonância e ampliando seu impacto? Como você se torna uma força impossível de ignorar? A resposta estava se desdobrando diante dele, um passo audacioso após o outro. O caminho para a autenticidade e o impacto estava pavimentado com desafios, e o mais insidioso deles era, sem dúvida, o medo. O indivíduo sentia sua presença como uma sombra constante, uma névoa fria que ameaçava obscurecer a clareza recém-adquirida. O medo era o inimigo silencioso que sabotava sua ascensão, um parasita emocional que se alimentava de suas dúvidas mais profundas e de sua vulnerabilidade. Cada vez que ele ousava dar um passo à frente, cada vez que sua voz se elevava com convicção, o medo se manifestava, sussurrando cenários catastróficos, pintando quadros de rejeição e fracasso. Era uma batalha interna incessante, uma guerra de atrito contra a parte de si mesmo que ansiava pela segurança do conhecido e pela aprovação dos outros. Para o indivíduo, desmascarar o medo era o primeiro passo para neutralizá-lo. Ele percebeu que o medo, em sua forma mais traiçoeira, se disfarçava de prudência. Seja cauteloso, pense nas consequências, não se exponha demais. Essas eram as frases que a antagonista, a irrelevância, usava, personificada pelo medo, para mantê-lo aprisionado. Mas ele estava aprendendo a diferenciar a verdadeira prudência, que é uma aliada da ação inteligente, da paralisia que o medo impunha. A prudência avalia riscos e planeja. O medo imobiliza e impede qualquer movimento. O medo não era um conselheiro sábio, mas um carcereiro, e suas correntes eram feitas de hesitação e autodúvida. Ele se dava conta de que o custo de ceder ao medo era a estagnação, a renúncia à própria grandeza. O confronto direto com essa força paralisante era inevitável. O indivíduo se viu diante de uma escolha fundamental. Ele escolheria ser escravo do medo, permitindo que ele ditasse cada uma de suas ações e limitasse seu potencial, ou se tornaria mestre do seu destino, dominando essa emoção e transformando-a em um catalisador para o crescimento. A pergunta ressoava em sua mente com uma urgência palpável, ecoando nas profundezas de sua alma. Ele havia passado tempo demais à mercê das vozes internas que o convenciam a permanecer pequeno, a não fazer ondas, a não se destacar. Agora, a cada amanhecer, ele se lembrava de que a decisão era sua, e somente sua. A liberdade que ele tanto almejava não viria da ausência de medo, mas da capacidade de agir apesar dele. Essa urgência não era apenas uma pressão interna, era uma verdade inegável. Cada dia que o indivíduo hesitava, cada oportunidade que ele deixava passar por causa da intimidação do medo, era um dia perdido para a sua grandeza. O tempo era um recurso finito, e a vida, uma tapeçaria tecida com as escolhas que fazemos. Ele não podia mais se dar ao luxo de adiar sua própria evolução, de postergar a manifestação de seu verdadeiro eu. A mediocridade, antes um refúgio seguro, agora parecia um pântano sufocante. A visão de um futuro onde ele continuaria sendo uma figura apagada, ignorada, era agora mais aterrorizante do que qualquer risco que ele pudesse correr ao se expor. A sociedade moderna, com sua incessante busca por novidades e sua rápida descartabilidade, reforçava essa urgência. Quem não se destacava era rapidamente esquecido, substituído por outra face, outra voz, outra tendência. O indivíduo não queria ser apenas mais um na multidão. Ele queria ser uma força, uma presença inegável. Para isso, ele precisava transcender o medo que o mantinha preso na irrelevância. Ele começou a observar o medo não como um inimigo a ser aniquilado, mas como um sinal. Quando o medo surgia, era um indicativo de que ele estava à beira de algo significativo, algo que o tirava de sua zona de conforto.
Era um lembrete de que o crescimento real acontecia nas fronteiras do desconhecido. Em vez de recuar, ele começou a inclinar-se para o medo, a sentir sua intensidade e a usá-lo como combustível. A cada pequena vitória sobre o medo, expressando uma opinião impopular, assumindo um novo desafio, defendendo uma crença com paixão, ele sentia sua própria força aumentar, sua convicção se solidificar. Essa batalha contra o medo não era uma luta única, mas uma série contínua de escaramuças e vitórias. O medo, como um antagonista persistente, não desaparecia completamente. Ele apenas mudava de forma, adaptava suas táticas. Mas o indivíduo, agora mais consciente de suas maquinações, estava cada vez mais preparado para enfrentá-lo. Ele sabia que a verdadeira coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. A questão que agora reverberava em seu ser, impulsionando-o para frente, era profunda e desafiadora. O que você está disposto a sacrificar para ser indomável? A resposta não era simples. Envolvia a disposição de abrir mão do conforto da aprovação, da ilusão da segurança na conformidade, da tentação de permanecer invisível para evitar críticas. Significava sacrificar a parte de si que buscava agradar a todos, a parte que temia o julgamento e a rejeição. Significava, em última análise, sacrificar a versão anterior de si mesmo, aquela que se contentava com a mediocridade, em favor da versão que aspirava à grandeza. Essa era a verdadeira medida de sua determinação. Ser indomável não era apenas uma questão de força, mas de resiliência e de uma vontade inabalável de permanecer fiel à sua essência, mesmo diante da adversidade. O indivíduo compreendia que o medo era uma ilusão, uma barreira autoimposta que o impedia de alcançar seu pleno potencial. Ao confrontá-lo, ao desmascará-lo e ao transformá-lo, ele estava não apenas superando um obstáculo, mas se libertando, pavimentando o caminho para uma presença que seria impossível de ignorar. A cada passo, ele se tornava menos escravo de suas inseguranças e mais mestre de seu próprio destino, moldando-se na fornalha da coragem. A construção da presença dominante não era um evento singular, mas um processo contínuo de desenvolvimento emocional e prático, forjado na persistência e na autoconsciência. O indivíduo compreendia agora que a presença não se implorava. Ela se construía, tijolo por tijolo, com cada escolha consciente e cada desafio superado. Não era algo que se pedia, mas algo que se irradiava, uma aura magnética que capturava a atenção e exigia respeito. Ele havia percebido que a verdadeira dominância não vinha da agressão, mas da autoridade inerente que alguém exala quando está plenamente alinhado com seu propósito e sua verdade. Os elementos cruciais para essa construção eram a clareza de propósito, uma postura inabalável e uma comunicação assertiva. A clareza de propósito era a bússola interna que o guiava, o porquê que dava sentido a todas as suas ações. Ele dedicou tempo a aprofundar seu entendimento sobre o que realmente o movia, quais eram seus valores inegociáveis e qual impacto ele desejava deixar no mundo. Sem essa clareza, suas ações seriam erráticas, suas palavras vazias e sua presença diluída. Ele visualizava essa clareza como um farol, cortando a névoa da dúvida e da incerteza, iluminando seu caminho e atraindo aqueles que ressoavam com sua visão. A postura inabalável, por sua vez, era a manifestação física e mental dessa clareza. Não se tratava apenas de ter uma boa postura corporal, mas de uma firmeza interna que não se dobrava diante da adversidade ou da crítica. Era a capacidade de manter-se centrado, de permanecer calmo sob pressão, de não permitir que as opiniões alheias o desviassem de seu curso. O indivíduo praticava a observação de suas próprias reações, notando onde ele tendia a ceder, a recuar. Ele treinava sua mente para permanecer resiliente, para ver os obstáculos como oportunidades de fortalecer sua convicção,
em vez de motivos para desistir. Essa postura era um escudo invisível, mas impenetrável, contra as setas da irrelevância e do medo. A comunicação assertiva era a ponte entre seu mundo interior e o exterior. Não era sobre falar alto ou dominar a conversa, mas sobre expressar suas ideias com convicção, clareza e respeito, sem hesitação ou ambiguidade. Ele aprendeu a articular seus pensamentos de forma concisa, a defender suas opiniões com lógica e paixão e a ouvir ativamente, demonstrando que valorizava a perspectiva do outro, mesmo que discordasse. A assertividade não era agressão, mas a expressão autêntica de sua verdade, sem desculpas ou rodeios. Ele descobriu que a comunicação assertiva, em vez de afastar, atraía, pois as pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que sabem o que querem e que podem expressar isso com confiança. O desafio mais intrigante que o indivíduo percebeu era que as pessoas sentiriam sua energia antes mesmo de ouvir suas palavras. A presença dominante era uma vibração, um campo de força que precede qualquer interação verbal. Era o modo como ele entrava em uma sala, a maneira como ele mantinha contato visual, a calma em sua respiração, a firmeza em seu aperto de mão. Esses sinais não verbais comunicavam muito mais do que qualquer frase cuidadosamente construída. A antagonista, a irrelevância, sempre se manifestava na hesitação, na linguagem corporal encolhida, no olhar desviado. Mas, ao cultivar a clareza de propósito e a postura inabalável, o indivíduo começou a projetar uma energia de confiança e competência que era sentida antes mesmo de ele proferir uma palavra. As pessoas respondiam a essa energia, cedendo-lhe espaço, prestando atenção, reconhecendo uma força que não podia ser ignorada. A escassez era outro pilar fundamental. Sua atenção, ele compreendeu, era um recurso valioso, talvez o mais valioso de todos. Não se tratava apenas de tempo, mas da energia mental e emocional que ele dedicava a cada interação, a cada projeto, a cada pessoa. A irrelevância, muitas vezes, nascia da dispersão, da tentativa de agradar a todos, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao fazer isso, a energia de o indivíduo se diluía, tornando-o superficial e facilmente esquecível. Ele começou a ser seletivo com sua atenção, direcionando-a para o que realmente importava, para onde ele poderia ter o maior impacto. Isso significava dizer não a convites que não se alinhavam com seus objetivos, a conversas triviais que não agregavam valor, a distrações que roubavam seu foco. Ao concentrar sua atenção, ele a tornava mais potente, mais significativa. As pessoas valorizavam sua atenção precisamente porque ela era rara e intencional. Ele percebia que essa escassez não era um ato de arrogância, mas de respeito por si mesmo e por seu propósito. Ao valorizar sua própria atenção, ele ensinava os outros a valorizá-la também. Isso criava um senso de gravidade em torno dele, um reconhecimento de que seu tempo e sua energia não eram infinitos, e que, portanto, quando ele os concedia, era um privilégio. Essa era uma lição difícil para o indivíduo, que no passado havia se esforçado para ser acessível a todos, temendo que a inacessibilidade pudesse levar à rejeição. Mas ele descobriu que o oposto era verdadeiro. A escassez de sua atenção, quando combinada com a autenticidade e o propósito, aumentava seu valor e sua presença. Essa construção da presença dominante era um processo de autorrefinamento contínuo. Não havia um ponto final, apenas a constante busca por maior clareza, maior firmeza e maior impacto. O indivíduo estava se tornando um arquiteto de seu próprio ser, esculpindo uma versão de si mesmo que não apenas existia, mas que ressoava com uma força inegável. Ele não buscava ser o centro das atenções por vaidade, mas porque compreendia que sua mensagem, sua visão, suas ações
tinham um valor intrínseco que merecia ser reconhecido e experimentado. A questão que agora ecoava em sua mente, impulsionando-o para as próximas etapas de sua jornada, era um convite à reflexão profunda e à projeção de seu futuro. O que acontece quando você projeta uma força que ninguém pode ignorar? A resposta estava se desdobrando diante dele. Um vislumbre de um futuro onde sua existência não seria apenas notada, mas sentida, onde sua presença seria uma marca indelével no mundo. Era o prenúncio de um legado, uma promessa de que sua vida seria um farol, e não uma sombra. Sua vida se tornou um manifesto vibrante e inquebrantável de quem ele era. Não mais um sussurro na multidão, mas uma declaração audível, ressonando com a autoridade de sua autenticidade recém-descoberta. Cada ação, cada escolha, cada palavra que o indivíduo proferia era um testemunho de sua jornada, da batalha travada contra a irrelevância e o triunfo sobre o medo e a conformidade. Ele não precisava gritar para ser ouvido. Sua presença falava por si mesma, projetando uma força silenciosa, porém inegável, que capturava a atenção e exigia respeito. Era como se o ar ao seu redor se adensasse, carregado com a energia de seu propósito, tornando-o impossível de ser ignorado. O indivíduo havia percebido que a verdadeira imposição não vinha da agressão, mas da ressonância de sua verdade interior. A clareza de propósito que ele cultivou, a postura inabalável que adotou e a comunicação assertiva que aperfeiçoou, tudo isso culminou em uma aura de autoridade que não precisava de validação externa. As pessoas não apenas o ouviam, elas o sentiam. Sentiam a convicção em sua voz, a firmeza em seu olhar, a determinação em seus gestos. Essa era a essência da presença dominante. Uma manifestação externa de um alinhamento interno profundo. Ele era um farol. Não por tentar atrair atenção, mas por simplesmente existir em sua plenitude, irradiando luz própria. A consequência mais palpável dessa transformação era a forma como as portas se abriam. Não eram portas que ele precisava arrombar ou implorar para que fossem abertas, mas portas que se escancaravam, quase que por vontade própria, para aqueles que eram inegavelmente poderosos. O poder aqui não era sobre dominação ou controle sobre os outros, mas sobre a maestria de si mesmo. Era o poder da autopossessão, da integridade inquestionável, da capacidade de liderar com exemplo e de inspirar confiança. Oportunidades que antes pareciam inatingíveis, agora surgiam em seu caminho, não como golpes de sorte, mas como reconhecimento natural de sua competência e de sua energia. As pessoas queriam estar perto dele, queriam colaborar com ele, queriam aprender com ele, porque ele exalava uma segurança e uma visão que eram contagiantes. Ele se viu em ambientes que antes apenas sonhava, participando de conversas que moldavam o futuro, influenciando decisões que tinham um impacto significativo. E tudo isso não porque ele buscava ativamente essas posições, mas porque sua presença, sua essência, o elevava naturalmente a elas. A irrelevância, outrora uma sombra constante, havia sido substituída por uma relevância intrínseca, que não dependia de títulos ou validações externas. Era a relevância de alguém que sabia quem era, o que representava e o que tinha a oferecer. A reflexão final que permeava sua mente era profunda e libertadora. Não se tratava de ser o mais barulhento na sala, mas o mais essencial. O barulho era efêmero, uma tentativa desesperada de preencher um vazio. A essencialidade, por outro lado, era a qualidade de ser indispensável, de agregar valor de tal forma que sua ausência seria sentida. Ele compreendeu que muitos passavam a vida gritando, tentando provar seu valor, enquanto os verdadeiramente poderosos operavam com uma calma e uma confiança que tornavam sua contribuição inconfundível e insubstituível. Ser essencial significava mergulhar fundo em seus talentos e paixões,
Refiná-los e oferecê-los ao mundo com generosidade e propósito. Significava não apenas fazer o trabalho, mas fazer o trabalho de tal maneira que ele se tornasse uma extensão de sua própria identidade. A mediocridade era barulhenta, porque precisava compensar a falta de substância. A excelência, a essencialidade, era silenciosa em sua potência, confiante em seu valor intrínseco. O indivíduo havia trocado a busca incessante por atenção pela busca de significado e impacto, e, ironicamente, ao fazer isso, ele conquistou a atenção de uma forma muito mais profunda e duradoura. Ele observava o mundo ao seu redor com uma nova perspectiva. Via as pessoas se esforçando para serem notadas, para serem ouvidas, muitas vezes à custo de sua própria autenticidade. E ele entendia aquele desespero, pois havia vivido nele. Mas agora, ele caminhava com a serenidade de quem não precisa provar nada. Sua vida se tornara uma demonstração viva da verdade de que quando você se torna quem realmente é, quando você abraça sua autenticidade bruta e projeta uma presença dominante, você transcende a necessidade de reconhecimento. O reconhecimento, então, vem como uma consequência natural, não como um objetivo. A jornada de um indivíduo não era sobre se tornar uma celebridade ou acumular riquezas, mas sobre forjar um legado de imposição pessoal. Um legado que não seria medido por aplausos, mas pelo impacto transformador que ele exerceria naqueles ao seu redor e nas causas que abraçava. Ele compreendeu que a vida não era um palco para Biao Yan para os outros, mas uma tela em branco, onde ele pintava sua obra-prima a cada dia. E essa obra-prima, esculpida com coragem e autenticidade, era sua imposição final, sua resposta definitiva à irrelevância. A pergunta que agora se apresentava, não como um desafio, mas como um convite à continuidade, era carregada de peso e expectativa. Qual marca você deixará quando a poeira baixar? Não se tratava de uma questão sobre o fim, mas sobre a perpetuação, sobre a ressonância de sua existência muito depois de suas palavras terem sido ditas e suas ações realizadas. Era o convite para considerar a eternidade de seu impacto, a indelibilidade de sua presença. O indivíduo sabia que a resposta a essa pergunta não seria encontrada em grandes gestos isolados, mas na consistência de sua autenticidade, na força de sua presença e na profundidade de seu propósito. Ele estava pronto para continuar a moldar essa marca, dia após dia, com a convicção de que sua vida seria, de fato, impossível de ignorar. A escolha de ser difícil de ignorar, o indivíduo compreendeu, não era um evento singular, mas uma decisão diária, um compromisso inabalável consigo mesmo que se renovava a cada amanhecer. Não havia um ponto final nesse caminho, apenas uma série contínua de escolhas conscientes, de momentos de verdade onde ele optava por permanecer fiel à sua essência, por sustentar sua presença e por amplificar seu propósito. Era um chamado contínuo para a autenticidade, uma voz interna que o impulsionava a se elevar acima da mediocridade e a rejeitar a tentação da conformidade. Ele havia internalizado a verdade de que a dominância não era um estado a ser alcançado e mantido passivamente, mas uma força dinâmica que exigia nutrição constante e uma vigilância ininterrupta contra as velhas armadilhas de a irrelevância e o medo. A irrelevância, ele sabia agora, era uma escolha. Uma escolha feita por omissão, por inação, por permitir que o medo do julgamento ou a busca por aceitação ditassem o curso de sua existência. Era a escolha de diminuir a própria luz para não ofuscar os outros, de silenciar a própria voz para não desafiar o status quo. Mas a dominância também era uma escolha ativa, corajosa, que exigia a disposição de se destacar, de liderar, de inspirar e, por vezes, de suportar a solidão inerente a quem se atreve a trilhar um caminho menos percorrido. Era a escolha de ser um farol em meio à névoa, um pilar de força em um mundo que muitas vezes parecia desmoronar.
O indivíduo havia feito essa escolha, e a cada dia ele a reafirmava com convicção e propósito. Sua vida havia se transformado em um eco poderoso de suas escolhas. Não mais um eco fraco e indistinto, mas uma ressonância vibrante que reverberava através de suas ações, suas palavras e sua inegável presença. Cada passo que ele dava, cada projeto que abraçava, cada interação que tinha, era uma manifestação direta da decisão que ele tomou de ser inesquecível. As escolhas que ele fez no passado, aquelas que o levaram a diluir sua identidade e a se esconder na sombra de aconformidade, haviam moldado sua antiga realidade de irrelevância. Agora, as escolhas de autenticidade bruta, de confronto com o medo e de construção de uma presença dominante, estavam esculpindo uma nova realidade de impacto e legado. Essa era a verdade inegável. Somos a soma de nossas escolhas, e a vida que vivemos é o espelho mais fiel delas. O chamado agora era irreversível, um imperativo que ressoava em cada fibra de seu ser. Pare de existir. Por muito tempo, o indivíduo havia meramente existido, um espectador passivo de sua própria vida, permitindo que as circunstâncias e as expectativas alheias o conduzissem. Mas existir não era viver. Existir era aceitar a mediocridade, era ser uma folha ao vento, sem direção ou propósito. O verdadeiro desafio, a verdadeira libertação, era começar a dominar. Dominar não como um tirano, mas como um mestre de seu próprio destino, de suas próprias emoções, de suas próprias capacidades. Dominar o medo, dominar a dúvida, dominar a inércia e, acima de tudo, dominar a arte de ser quem ele verdadeiramente era, sem desculpas ou concessões. Essa era a mensagem final, o grito de guerra para aqueles que ainda se sentiam presos nas amarras da irrelevância. Você não nasceu para ser figurante. Essa frase, simples em sua construção, mas monumental em seu significado, encapsulava toda a jornada de O Indivíduo. Ele não nasceu para preencher um espaço vazio na tela da vida de outra pessoa, para ser um personagem secundário em sua própria história. Ele nasceu para ser o protagonista, para escrever seu próprio roteiro, para brilhar com sua própria luz. A vida era um palco vasto, e cada um tinha o potencial de ser o ator principal, de deixar uma marca indelével, de inspirar e transformar. A era de ser um mero figurante havia terminado. Agora era o momento de despertar o alfa. Não um alfa no sentido de dominação agressiva sobre os outros, mas um alfa interior, a versão mais poderosa, autêntica e impactante de si mesmo. Era a manifestação de uma liderança inata, de uma confiança inabalável, de uma clareza de propósito que irradiava de dentro para fora. Despertar o alfa significava abraçar a própria força, reconhecer o próprio valor e agir a partir de um lugar de integridade e poder. Era a coroação de sua jornada, a realização plena de seu potencial e a promessa de um futuro onde sua presença seria sempre e inegavelmente impossível de ignorar. O indivíduo sentia essa transformação pulsando em suas veias, uma energia que o impulsionava para a frente, para além dos limites que um dia o aprisionaram. Ele olhou para o horizonte, não com a incerteza do passado, mas com a convicção de quem sabe seu lugar no mundo. Sua história não era um conto de fadas, mas um testemunho da resiliência humana, da capacidade de transcender as próprias limitações e de forjar um destino de impacto. E ao fazer isso, ele não apenas mudou sua própria vida, mas acendeu uma chama, uma inspiração silenciosa, para todos aqueles que, como ele, estavam cansados de ser ignorados e prontos para reivindicar seu lugar de direito no palco da existência. O legado estava sendo construído a cada respiração, a cada escolha, a cada momento em que ele ousava ser plenamente quem nasceu para ser. E esse era o verdadeiro triunfo.